Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez ao ICL. Bom dia, eu agradeço muito aí uma vez mais vocês abrirem espaço para dar voz para a causa indígena. Eu insisto, né? Hoje a Amazônia, se tem alguém que defende a Amazônia, é mais uma dívida histórica que a gente tem com os povos indígenas e foi uma das minhas motivações para ter me deslocado de Roma até Madrid para fazer o mundo enxergar, né? Em que pé está o indigenismo brasileiro. E você de fato fez. A gente vai mostrar agora para a nossa audiência o vídeo e aí depois a gente volta e conversa. Vamos assistir, minha gente, porque vale a pena para você que ouviu. O Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo balado de miliciano. Marcelo Xavier miliciano. Esse homem é um assassino. Esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira. Esse homem é responsável pela morte de Philips. Miliciano. Você é um miliciano, Xavier. Você é um miliciano, bandido. Vai embora mesmo. Vai pra fora. Desculpem. Graças. Ricardo, parabéns mais uma vez, é impressionante a sua coragem, a gente falou muito disso aqui no programa de ontem, as mídias têm... Não, é verdade, a gente precisa dar os parabéns, como o Chico falou, né? Fez muito de nós. Eu tava com medo. Ricardo, o que aconteceu ali depois? Porque a gente a nossa visão para no vídeo. Eu creio que depois daquela porta aconteceu alguma coisa. Qual foi a sequência para nós brasileiros, assim, ter ideia do que aconteceu depois? Por 10 metros, eu continuei increpando o Marcelo Xavier. Increpando não, falando umas verdades que ninguém na FUNAI destruída de hoje tem coragem de falar. Logo depois eu fui abordado por esse baixinho aí. Esse baixinho e duas mulheres, o cerimonial. Se aproximaram de mim e com toda a cortesia falaram: o senhor pode se identificar, por favor? O senhor pode baixar o seu tom de voz? Após isso, chegou um destacamento da Guarda Civil, a Polícia Militar aqui da Espanha. Eu fui levado para uma sala e fui interrogado superficialmente por uns 10 minutos. Após o que, eu perguntei: olha, eu estou sendo detido? Os senhores estão me acusando de algum crime? Eles falaram: não, absolutamente. O senhor é livre para ir, o senhor pode se retirar. Foi isso que aconteceu. Agora, conta pra gente o que aconteceu antes. Você acabou de falar que você se deslocou, né, para Madrid, então você foi intencionalmente para fazer esse protesto, né? Conta pra gente também esse bastidor. Com certeza. Então conta. Com certeza, com muita dificuldade, né? Bom, eu estou morando em Roma, só recentemente eu tive a minha carteira de identidade italiana emitida, morando lá com muita dificuldade num prédio ocupado. O movimento sem teto é muito forte lá em Roma. Então, na verdade, não é toda a FUNAI que está de joelhos, não. Não é toda a FUNAI que está de joelhos. Companheiros da FUNAI, indigenistas do quadro da FUNAI, eles me mandaram a portaria que concedia a viagem do Marcelo Xavier, né? Falando: pô, Ricardo, por que será isso, né? Esse cara aqui, ele nunca vai a encontro nenhum. Então nós pensamos, como é um fundo, né? Provavelmente está lá para prospectar algum dinheiro sujo, uma maneira de roubar. E um falou por brincadeira: pô, pena que você está em Roma, né? Se você estivesse em Madrid, você poderia protestar contra o absurdo que é um criminoso como Marcelo Xavier na presença da FUNAI. Aí eu falei: pô, de fato, né? Eu já vivo com a pensão da velhinha. Eu coragem de pedir dinheiro para minha mãe. Mas participando, a internet é um instrumento muito, muito, muito valioso, viu? Aí participando de chats, de salas do Twitter, né? Eu conheci militantes da causa indígena e fiz essa proposta, né? Aí o pessoal falou: ah, não, Ricardo, não, é a velha história, né? Colocar o guiso no rato que coloca o guiso no pescoço do gato. Então, mas eu tive muito apoio. Pagaram minha passagem, né? E aí deu o maior rolo, essas passagens por internet. Me arrumaram dinheiro muito contado,
cheguei no aeroporto, tinha que pagar mais uma taxa de embarque, enfim, essas limitações financeiras que acabam nos limitando um pouco, né? Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Ô, Ricardo, eu tive apoio. Ô, Ricardo, você não. A gente tem visto mortes no Brasil, mortes políticas, né? Como em Foz do Iguaçu, uns suicídios até agora não apurados, assim, não chegado aos finalmente em termos de apuração e investigação. Você não teme? Você mesmo falou que estava lidando com milicianos. No caso do presidente da FUNAI, você não teme ao fazer um protesto tão veemente, que lavou a alma de muita gente no Brasil, você não teme nenhuma represália? Isso é uma pergunta por preocupação em relação a você. A esses bandidos, a esses canalhas, eu só tenho a dizer uma coisa. Santa Croce de Jerusalém, 55, 7º piano. É onde eu vivo. É onde eu vivo. A gente não pode ter medo. Eu percebo no Brasil que nós concedemos a esses bandidos um poder que eles não têm. Vejam como aquele canalha saiu correndo feito um rato. É bandido, é bandido. Eu fui advogado criminal, eu sei que a psicologia do criminoso, o criminoso sabe que está errado. Se ele arruma quem o enfrenta, ele recua. E esses grupos aí, antes de mais nada, esses grupos que apoiam o Bolsonaro, inclusive dentro das Forças Armadas, não é militar. Antes de ser militar, é bandido. Antes de ser policial militar, é bandido. Antes de ser policial federal, é bandido. Então a gente não pode ter medo de bandido, não. Não pode ter medo de bandido, não. Agora, é claro, né? Eu tenho me preocupado muito com a minha companheira, com o meu menino. Eu estou fazendo de tudo para retirá-los do país, mas ora vejam, quem emite passaporte é a Polícia Federal. Por algum mistério, o passaporte do meu bebê está apresentando problemas. Então isso sim tem me causado uma fonte de preocupação, mas a gente enfrenta. Nós não podemos, o medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos paralisar.